Boa noite! Boa noite, gente! Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Oi? Por favor, alguém Sim. espera. Alguém fala alguma coisa, por gentileza, que tá no mudo aqui para mim. Oi? Boa noite. Boa noite. Daniel? Oi? Oi? Oi, oi, tudo bom? Alô? Testando o som. Por favor? Alô, professor? Gente, vocês estão me ouvindo? Ah, espera aqui. Deixa eu ver Estamos. se pode ser uma coisa aqui. Não. Oi? Oi, testando. Ora, obrigada, Daniel. É que eu estou vendo o nome de vocês piscar e não vinha som nenhum. Que coisa boa, ai, que alívio, gente. Obrigada, viu? Aquela hora eu mandei mensagem no Nada. WhatsApp para vocês, porque no colégio dos meus meninos hoje, que também tem pelo Teams, tiveram um problema a tarde inteira com os alunos, e era geral, não era uma questão pontual, não. E depois eu também entrando aqui, tentando entrar como aluna, eu também não estava conseguindo. Então foi por isso que eu pedi para vocês se anteciparem, quem pudesse, para a gente ver o que estava acontecendo, e graças a Deus então deu tudo certo. Que bom, viu? Muito obrigada a vocês. Vou colocar aqui nosso material para a gente dar início. Professora, Diga, Daniel. é só eu tirar uma dúvida. Sei lá. Eu tenho algumas dúvidas sobre o trabalho. Você prefere que eu faça agora no início, no intervalo ou no final? Então, vamos. Eu vou começar, inclusive, eu ia abrir espaço para isso, tá bom? Porque eu vi ali no grupo do WhatsApp as perguntas. Vamos, a gente vai dar início, daqui a pouco a gente vê, fala sobre isso, tá bom, Daniel? Ah, tá, ok, obrigado. Ótimo, é isso mesmo. Eu percebi pelo WhatsApp, então nós vamos falar, eu vou colocar à disposição para vocês, para poder tirar dúvida. Só um minutinho, vou colocar aqui, ó. Então, isso. Até coloquei aqui para nós, né? Que estamos iniciando nossa semana, que seja uma semana abençoada para todos nós, tá bom? Tanto aqui nas aulas, como no dia a dia, a gente está precisando de muita coisa boa, né? Afinal de contas, ai, nossa senhora, o bicho está pegando, né? Em vez de melhorar, infelizmente, a situação só fica mais tensa. Enfim, mas que Deus nos abençoe a todos vocês e familiares. Coloquei aqui justamente para a gente poder pontuar umas coisas importantes, né? Lembrando a vocês que semana que vem, dia 22, é justamente a apresentação da prática 1, durante a aula online, conforme as instruções encaminhadas. Eu percebi que realmente, né, tinham dúvidas ali no WhatsApp. Eu acho o seguinte, de repente, se nós poderíamos combinar o seguinte, tirar dúvidas no segundo horário depois do intervalo. Por quê? Sempre tem colega que ainda não entrou, né, nesse primeiro início, assim, logo de início aqui para gente. Então a gente retoma do intervalo, que aí quem tiver que entrar já entrou, e aí a gente abre, né? É até bom que o segundo horário ele é sempre mais puxado, e aí a gente tira as dúvidas, também não deixa para o final, não. Vocês fazem as perguntas, a gente tira as dúvidas e eu dou prosseguimento e a gente finaliza. Pode ser assim? Porque aí Tranquilo. eu acho que aí o aproveitamento de todos, vários às vezes, né, estão acabando de chegar do trabalho numa hora dessa, vai ser o melhor, mais bem aproveitado. Podem, inclusive, se eu voltar a não falar nada, podem me cobrar, tá? Quero lembrá-los de fazer as atividades de aprendizagem diagnóstica do portal. Eu já entrei, né? Porque a gente acompanha ali, tem gente que eu já vi que já está fazendo, mas tem pessoas que ainda nem acessaram o portal, tá? Então não deixem de fazer essas atividades, gente. Como vocês sabem, são atividades que têm um valor de ponto para a nossa disciplina e que elas são muito importantes, tá bom? E também não deixe de fazer o desafio nota máxima, que é uma atividade do qual tem nota
que na verdade perfaz todas as disciplinas de vocês, né? É uma nota que é participativa, é daquela transversal. Então, não deixem de fazer. Lembre-se que desafio nota máxima são para todos os períodos. Então, façam, né? Para vocês terem ali o máximo de pontuação possível, tá? Bem, e vamos, tá? Dar prosseguimento a partir de agora. Hoje nós vamos iniciar com a unidade 2. Eu tentei aqui colocar para a gente umas atividades para ter a participação de vocês e para a gente ter aquela quebra, né, de só o professor falando, mas eu gostaria de pedir muito a vocês a participação, tá bom? Que se envolvam aí nas atividades, que fiquem atentos, que vamos conversar, né? Hoje nós vamos falar sobre os fungos, a unidade 2 falando sobre os fungos. Aliás, semana passada eu já iniciei, fiz uma breve apresentação, né? Que a gente tinha um tempinho, eu não iria perder em relação ao tempo com vocês. Então, mas hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa unidade 2, tá certo? Então, olhem só. A unidade 2, como eu acabei de dizer, ele trata sobre a biologia dos fungos. Então, nós vamos tratar, né, ao longo agora dos nossos próximos encontros, falando desse reino, né, desse reino com características bem particulares, né, na verdade são várias espécies aqui de fungos com várias características. Então, vamos, né, eu vou iniciar hoje com vocês, dando essas características básicas, e depois nós teremos oportunidade de ver mais detalhes, tá bom? Bem, e aqui, né, quando nós falamos dos fungos, é interessante que eles são muito diversificados, né? Tanto no formato, quanto no aspecto morfológico, como inclusive no aspecto de habitat. Vocês vão ver, eles são observados em vários ambientes, tá? E com diferentes funções. Nós vamos ver que tanto ali no ambiente, né, natural, agindo até ali no sentido de substratos e matéria orgânica em decomposição, em troncos de árvores, fungos que são comestíveis, outros que causam danos e prejuízos a alimentos, a plantações, e outros que são importantes no contexto da indústria, né? Então, a partir daí, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês para essa diversidade, né? E eles são muito bonitos. Vocês vão ver até mesmo os microscópios, né? Nós temos aqui fungos que são unicelulares, eles têm um aspecto morfológico muito bonito, né? Muito bonito. Até mesmo, e principalmente esses que muitos nós temos às vezes de imagens microscópicas, são aqueles que podem causar danos, prejuízos à saúde humana, né? Podendo promover o que nós denominamos de micose. Então, às vezes o aspecto e os problemas que ele causa no ser humano possam ser de fato severos, né? Por outro lado, na hora que a gente pega e observa sobre microscópio, a gente percebe que eles são belíssimos, né? Então, chama a atenção disso, porque isso faz parte dessa diversidade, tá bom? Como eu já falei com vocês, eles podem ser tanto uni como pluricelulares. Então, ou seja, ou eu posso vir a ter fungos que são constituídos por uma única célula, ou nós temos fungos que são multicelulares, né? Vocês vão ver que os fungos não têm um tecido definido. Ele é constituído por conjuntos aqui, unidades, que nós denominamos de hifas. Mas, logicamente, ele apresenta uma diversidade estrutural e ele tem esse aspecto multicelular, tá bom? Eles compartilham características. Nós vamos ver que eles apresentam características, né? Tanto de outros seres eucariontes, né? Como também nós observamos aqui características que sejam específicas deles. Então, até mesmo por causa disso, por essas características
que possam ser apresentadas de uma maneira específica, que eles consideram os fungos pertencentes a um reino específico. Então, ele é o reino fungi, tá? Muitas pessoas, às vezes, possam confundi-los com plantas, enfim. Não, eles pertencem a um reino específico para eles, tá? Fazem parte ali daquele arsenal de decompositores que são muito importantes no ambiente, tá? Mas por essas características de fato bastante específicas, eles são colocados no reino à parte. Bem, e aqui em termos de imagem, chama atenção, né? Que quando a gente digita ali fungos e busca imagens, nós temos imagens belíssimas, né? Associado também, lógico, àquele nosso velho conhecido, que quando a gente esquece alguma coisa ali em cima da geladeira, sabe quando a gente vai na geladeira, pega aquele pacote, aquele saco de laranja, né? Que para deixar ali, para ficar bem geladinha, aí a gente tira e de repente a gente percebe que uma tá repleta, né, com bolor, com fungo ali. Então nós vamos ver que logicamente ele também possa ser apresentado, né? Os fungos possam vir também ser apresentados como nesse contexto, né? Agindo ali, principalmente quando se mantém um alimento um lugar quente e úmido, tá bom? Mas a gente vai falar isso adiante. Dentre características que eles têm de semelhança com os seres vivos e daquelas que sejam particulares, uma, né, das que eles compartilham é a presença de parede celular. Por que eu falo disso? Porque, de uma maneira geral, nós sabemos que quando a gente estuda uma célula vegetal, tem a presença da parede celular, né? Deixa eu até grifar aqui, vou marcar texto. Tem a característica da parede celular. Gente, deixa eu só falar uma coisa, porque hoje está muito calor, eu deixei a minha janela aqui aberta e é incrível. Na hora que eu deixo a janela aberta, a vizinhança começa a conversar. Tá atrapalhando alguma coisa? Qualquer coisa vocês me falam, tá? Tá. Ô, professora. Oi, pode falar. Todos os fungos são eucariotas? São células eucariotas, tá? Ok, obrigado. Nada. E aqui nós observamos que dentro dessa característica de particularidade, dentro dessa célula eucariota que possui núcleo individualizado, que possui membrana, vacúolo, é outra estrutura que está presente nos fungos e que nós vimos, né, também presente na célula vegetal. Então, assim, existem particularidades, mas também existem semelhanças com o que nós já vimos anteriormente. Então, aqui particularmente, vamos primeiro falar da parede celular, porque eu vou falar de uma composição aqui interessante que tem na parede celular dos fungos, tá? Então, ele tem a presença dessa parede celular que ajuda, da mesma forma que nós vimos das células vegetais, que ajuda no contorno da estrutura, né? No contorno da célula, tá? Então, é uma característica importante se nós observarmos aqui, e até aqui um desenho esquemático, né? De uma célula, que nós podemos perceber, ela é eucariota sim, com o núcleo individualizado, com o material genético aqui absolutamente envolvido por um envoltório nuclear, né? Presença de organelas citoplasmáticas. E se nós dermos um zoom aqui, a gente vai ver que além da membrana celular, tem também a presença de uma parede celular, né? Que promove aquela maior rigidez e proteção. E uma coisa interessante, que além daquela composição de parede celular já clássica, onde nós observamos polissacarídeos, onde nós observamos outras estruturas proteicas, uma coisa que define as células fúngicas é a presença, literalmente, de quitina, tá? Aqui, ó, quitina. E o que é interessante da gente lembrar de quitina? Quitina é aquela estrutura proteica que está presente, por exemplo, no exoesqueleto dos insetos.
Então, quando a gente estuda ali insetos e artrópodos, nós observamos que fazem parte do exoesqueleto deles, né? Uma estrutura quitinosa, que confere rigidez, tá? E nos fungos tem a presença dessa quitina. Então, é interessante, né? Então, é isso que eu chamo a atenção de vocês, porque existem similaridades, existem particularidades, existem detalhes que eventualmente ele comunga com outros grupos, né? De seres vivos, dos quais não necessariamente a gente está estudando aqui nessa disciplina. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque é muito comum, quando a gente pega as questões referentes a concurso, né, nesse sentido, eles se aterem a esses detalhes, né? Então, só para frisar, só para chamar a atenção. Aqui, para vocês observarem no desenho esquemático, a constituição da parede celular, né? Entre elas, olha aqui a estrutura de quitina, tá? Disposta, né? Ao meio de outros polissacarídeos. E aqui é aquela bicamada lipídica que a gente está super acostumado, que vocês, na verdade, já ouviram falar desde ali no primeiro período, na CMC, né? Porque constitui a unidade de membrana plasmática, tá bom? Bem, existe isso que eu já comentei com vocês, quando a gente fala dos aspectos morfológicos, uma diversidade muito grande. Basta aí a gente clicar ali o nome de fungo e verificar na internet as imagens, inclusive algumas belíssimas, né? Fungos comestíveis, enfim, existem ali, que são os cogumelos, né? Existe uma diversidade muito grande, e como eu falei com vocês, não só nesse aspecto morfológico, mas também quanto ao seu emprego, como eles possam ser observados, tanto do contexto ambiental, quanto no contexto de poder promover, né, ou não, alguns danos aos seres humanos, né? Olha só, a partir do momento que nós falamos que eles possam ser unicelulares, significa que eu tenho alguns que eu só consigo verificar utilizando da microscopia, né? Então, ele até está presente, mas a gente não consegue observá-los sem esse recurso, tá? Por outro lado, nós temos o que nós denominamos de filamentosos, né? Ou pluricelulares, onde nós temos cogumelos na sua grande proporção, né? E alguns outros que, inclusive, têm aspectos filamentosos que vão ser constituídos por conjuntos de células que nós denominamos de hifas. Eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Tá bom? Então, isso eu acho que mostra o que nós denominamos de polimorfismo, né? Nesse reino. Poli de muitos aspectos morfológicos, muitos aspectos diferenciais aqui, quando a gente tenta observar diferentes espécies que pertencem a esse reino. Tá? Que existe, até coloquei para você, olha, primeiro, chamar a atenção para a imagem. Reparem aqui, né? Essa é uma prancha onde nós temos várias observações aqui, né? Essa diferenciação, inclusive de observação, tem a ver com o passar do tempo, né? O passar mesmo do cultivo, porque esses fungos eles possam ser cultivados em laboratório, inclusive em placas, né? E ali a gente ia observando a presença deles. Então, aqui, com o passar do tempo, reparem que foi de 2 até 15 dias, né? Tendo sempre um crescimento em termos ali da colônia, tá? E o aspecto, se a gente colocar maiores aumentos, os aspectos morfológicos dos quais a gente possa observar. Bem, mas aqui o que a gente apresenta? Chamando a atenção quanto a esse polimorfismo, que nós podemos, por exemplo, ter espécies que sejam responsáveis por prejuízos à saúde humana, como eu falei com vocês. E uma dessas espécies é o Paracoccidioides brasiliensis, que promove paracoxidiomicose. Eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar, né, sobre essa micose. E até coloquei aqui, que eu achei interessante para poder pontuar para vocês.
né? Isso daqui é um aspecto da paracoccidiomicose, onde tem o desenvolvimento, sim, né, desse fungo no tecido humano, tá? Então, só para a gente ter uma noção do quanto, inclusive, que possa ser agressivo e muito, né, ao tecido humano. É importante porque ele acaba sendo infectante, tá? E ele possa ser observado. Normalmente, nós vamos ver, eu até já chamei a atenção disso para vocês. Os fungos são muito clássicos de se desenvolverem em ambientes quentes e úmidos. De uma maneira geral, uma temperatura considerada média muito boa para o desenvolvimento de fungos são os 25 graus, tá? Não significa que é obrigatoriamente, não. Inclusive, tem fungos que conseguem manter-se a temperaturas tanto muito mais altas como bem mais baixas. Mas, de uma maneira geral, a temperatura média bastante favorável ao desenvolvimento dos fungos são os 25 graus. Se a gente parar para pensar, é no mínimo o que normalmente a gente tem no nosso ambiente, né? Ultimamente a gente tem tido dias muito mais quentes, mas de uma maneira geral, 25 graus ele é uma temperatura muito frequente, né? Temperatura ambiente, observar de uma maneira geral aqui, particularmente até em Belo Horizonte, né? E ele, né, esse paracoccidioides, ele se desenvolve bem, né? Uma faixa de 22 a 28, ou seja, nessa faixa de 25 graus, desenvolve muito bem. E principalmente em locais que mantém-se úmido, tá? Tanto é que a micose é muito presente, por exemplo, em áreas que às vezes a gente não consegue, a gente não seca direito, né? Entre os dedos, principalmente dos pés. Quem pratica muito ali natação frequentemente, né? Sabe aquele ambientezinho que a gente vai, chega ali na academia, tá sempre molhado porque a pessoa foi, tomou um banho, saiu, né? Então, ali, a pessoa vai, toma um banho, fica aquela aguinha represada, né? Então, assim, mantém-se úmido, temperaturas que normalmente são temperaturas que são muito propícias ao desenvolvimento e, consequentemente, essa probabilidade, né, de transmissão essa possa ocorrer, né? Bem, e nós observamos, né, de uma maneira geral, nós vamos trabalhar aqui ao decorrer dessa unidade 2, principalmente com as vias mais comuns dos fungos, que são aqueles filamentosos, que eu já mencionei, que eu vou apresentar para vocês o que significa, né? E os levedoriformes, tá? Levedoriformes são justamente aqueles do aspecto de levedura circular e unicelular, tá bom? Olhem só. Quem são esses fungos filamentosos, né? Quando nós falamos assim, os filamentosos são justamente, eles consideram aqueles pluricelulares, tá? Por exemplo, os cogumelos, que são clássicos, que sempre vêm à mente de todos nós, né? E aqueles também observados em bolores, tá? Quando a gente vai observar ali em maior detalhe, nós conseguimos perceber que eles são constituídos, né, por conjuntos de unidades aqui celulares, denominadas hifas, tá? Olhem só aqui para vocês observarem, são diferentes imagens, né, onde nós conseguimos perceber todo esse aspecto aqui, é um aspecto filamentoso, tá? Aqui, olhem só, para a gente ater, né, a essas duas imagens, até para vocês verem a diferença, tá? Esse daqui é uma imagem de fungo filamentoso, tá? E esse daqui é uma imagem de levedura unicelular, né? Bem, então já dá para a gente perceber aqui essa diferença entre um aspecto morfológico e outro, tá? Bem, o filamentoso, o próprio nome já subentende, né? Filamentos,
associações aqui, e que eu acho que dá para vocês perceberem também, que se eu pegar, eu vou até usar aqui uma caneta, quer ver? Qual que vai ficar? Não, vou pegar um amarelo, acho que vai ser mais chamativo, e caneta, porque aí é fininho. Olhem só, vê se vocês percebem, né? Olha aqui, ó, eu vou fazer um risquinho justamente, ó, no lugar que tem uma separação. Olha, repare que aqui tem outra, olha, tá? Aqui, ó, e assim vários, tá? Porque eles são discretos, mas por que que eu tô chamando atenção para isso? Porque aqui dá para vocês perceberem que esse aspecto filamentoso, ele é um aspecto que ele é composto por conjuntos celulares, tá? Bem, que eu vou, logicamente, dar um zoom e mostrar a vocês, tem um desenho esquemático daqui a pouco que favorece isso. Mas eu só estou chamando a atenção para vocês perceberem, tá bom? Aqui para o outro lado, um aspecto leveduriforme, como eu falei com vocês, unicelular. E aqui, né, eu até mencionei, as leveduras têm esse aspecto mais circular, tá? Que é mais característico. E, especificamente, nesses dois exemplares que temos aqui, né, que a gente colocou asterisco, vocês podem perceber que está havendo um processo de brotamento, né? São duas leveduras que estão literalmente sofrendo um processo de reprodução assexuada por brotamento. A gente vai falar disso mais à frente, mas chama atenção, né? Porque quando a gente observa a imagem em si, acredito que já seria, né? Uai, professora, aqui, o que está acontecendo? Porque eu estou observando esses dois aspectos aqui, tá? É porque ela está num processo de reprodução assexuada por brotamento. Bem, de uma maneira geral, né? E aí é muito clássico quando a gente fala desses que os filamentosos, nós temos os cogumelos e nós temos os bolores, tá? Mas quando a gente fala desses cogumelos, o aspecto morfológico dele, a aparência dele, né? Que sempre nos vem à mente, nós conseguimos aqui observar algumas estruturas básicas que são importantes da gente ali trabalhar com essa nomenclatura, tá bom? Então, olhem só. Aquele aspecto, né, externo do qual nós observamos, por exemplo, às vezes a gente passeia assim numa mata, a gente percebe que existem troncos de árvore caídos sobre o chão, que existem fungos associados a eles, né? Inclusive com vários aspectos, não só com esse aspecto de cogumelo, mas em aspecto de folha, crostosos, enfim. A gente vê a presença deles, né? E muito clássico a gente perceber também esse aspecto de cogumelo, que é essa área externa, como eu falei com vocês, é o que nós denominamos de corpo de frutificação, tá? Ele é constituído, formado aqui por estruturas de hifas também, tem um desenho adiante que coloca isso para vocês enxergarem melhor, mas essas hifas, inclusive, elas se estendem não só constituindo esse corpo de frutificação, como também elas se estendem, olhem, para debaixo do substrato, tá? Então, aqui, ó, quando a gente percebe essa ramificação em direção ao substrato, seja ele aí, no caso, terra, ou seja ele ali uma situação de madeira, né, em decomposição, nós denominamos, então, a esse processo de ramificação aqui, o que nós denominamos de hifas, tá? E ao conjunto de hifas, nós falamos que é o micélio, tá bom? Daqui a pouco tem foto, que fica muito mais fácil, inclusive. Eu só quero que vocês entendam, né? Quando a gente vai fixando, vai enxergando isso, tá?
Nós vamos ver, eu até acabei de falar, né, aqui nessa imagem, que está havendo uma reprodução assexuada, mas nós vamos ver que existem dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada, que nós vamos ver em detalhes daqui a pouco, tá? Mas por que eu estou falando disso? Porque faz parte, inclusive, desse processo, a presença de esporos, que são esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, né? Na verdade, esses esporos, eles são liberados pela estrutura, pelo corpo de frutificação, inclusive eles possam germinar, cair no solo e germinar, tá bom? E aqui em cima, se a gente for ver detalhes, nós podemos verificar os esporângios, né? Que é o local onde literalmente a gente tem ali a produção, tá? Desses esporos. Olhem só, eu falei que ia aparecer, que ia ter um desenho, um desenho esquemático que facilitaria para vocês. Quando foi que eu falei disso? Quando eu apresentei essa imagem daqui, ó. Tá? Lembram que eu fiz, né? Eu literalmente pontuei aqui aqueles locais, né? Olha aqui, que também tem, enfim, vários outros pontos que a gente observa, tem definições, né? Por quê? Aqui nesse desenho esquemático dá para vocês perceberem. Se nós pegarmos, tá? Uma estrutura de hifa, como eu falei com vocês, que ali são as hifas, né? Elas podem ser ou não septadas, né? Então, na hora que eu fiz ali a caneta, né? Para vocês perceberem que ali tinham divisões, nada mais é do que septos, que vão literalmente contornando, né? Então, o caso aqui da hifa, uma hifa septada é essa que apresenta, tem a presença desses septos, tá? Logicamente, o contraponto também existe. Se vocês observarem aqui, existe a hifa, também denominada hifa não septada ou hifa cenocítica, tá? Onde a gente percebe a estrutura da hifa, mas não separada, né, por esses septos, por essas divisões, tá? O que é interessante desses septos? Esses septos dão ainda maior proteção, tá? Ainda maior proteção à estrutura da hifa. É porque ele realmente é como se fosse um divisor. Então, quando tem alguma alteraçãozinha, ou às vezes até mesmo alguma agressão àquela unidade celular, o septo ele pode tentar barrar, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Olhem aqui. Olhem nesse desenho. Deixa eu pegar aqui a caneta fininha. Olha aqui, mais uma vez, né? Isso daqui, ó, é o septo, olha. Tanto aqui como aqui. Ah, Luciana, engraçado, lá parecia que ele era contínuo, né? Inclusive lá eu fiz um traço contínuo. Mas aqui tô vendo que não é. Ele de fato é muito delicado. Na hora que a gente percebe, né? Por exemplo, aqui na microscopia, a gente não tem essa dimensão de que ele tem um espaçozinho, que é o que nós denominamos de poro, né? Mas existe, e é interessante, esse ambiente de poro, que é esse espaço aqui, ele permite comunicação, né? De uma unidade celular com a outra, tá bom? E é justamente isso que eu falei com vocês. Quando, porventura, né, possa haver algum dano à estrutura, esse poro ele possa se fechar, tá? E ele se fecha com corpos, a gente fala com estruturas, né, cristalinas que recebem o nome de corpo de Orrorin, tá bom? Bem, isso sim, só para a gente ir acostumando uma nomenclatura, percebendo a importância, tá? E eu também tinha mostrado para vocês anteriormente, olhem só, eu falei com vocês que as hifas, elas eram presentes, não só, olha, que aqui eu tenho substrato, né? Tenho solo. Elas estão tanto se prolongando para dentro deste substrato, como eu também falei com vocês que ela se integra à região do corpo frutífero, né? Que é aquele que eu chamei a atenção, que é essa estrutura daqui.
Olhem, aqui nessa imagem, eu acho que dá para vocês perceberem que aqui dentro, olha, é um emaranhado, olhem. Eu nem consigo, obviamente, fazer esse emaranhado aqui, acompanhar, né? São hifas que estão compactadas e que literalmente se distribuem por essa estrutura de corpo frutífero, tá bom? Então, isso que eu falei anteriormente. Pode falar, Daniel? Pode falar. Eu não consegui entender. Você poderia repetir o que seria esse corpo de Onorim? Corpo de Oronim? Sim. Olhem só. Deixa eu até apagar aqui, ó. Borracha. Vou apagar aqui para ficar bem fácil. Aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha só. Imagina, de repente, este fungo, ele teve um dano, né? Alguma questão, alguma coisa que possa ser prejudicial à estrutura dele. Então, logicamente, como ele é constituído, né, por essas unidades aqui, então, o que é possível os fungos fazerem como sentido de proteção? Bem, os fungos são constituídos por células eucariotas, como a gente viu, que apresentam parede celular, que apresentam organelas citoplasmáticas, das quais a gente já conhece, que tem a presença de vacúolo, como eu vou inclusive apresentar mais à frente para vocês. Mas também possa ter algumas organelas, que a gente fala organelas cristalinas, que estão distribuídas no ambiente citoplasmático e que, vamos imaginar, houve um dano. Eu vou fazer um desenho aqui só para você ver. Vou fazer de preto. Houve um dano a essa estrutura daqui, tá? A essa estrutura celular. Então, o que o fungo, né? Ele tem a capacidade de fazer? Já que são distribuídas organelas ao longo da unidade celular, especificamente essa organela, que é denominada de corpo de Ororim, né? São estruturas dispersas ali naquele ambiente citoplasmático. Ele tem a capacidade de repente, né, vir em direção a esse ambientezinho daqui. Por que esse ambientezinho? Porque é um ambiente que eu chamei a atenção de vocês de comunicação, olha, de uma célula com a outra. É inclusive interessante, porque tem sempre fluxo, né? Mas eu falei que houve aqui um dano. Então, essa unidade celular, ela, nessa percepção de uma alteração, esse corpo de Oronim que está aqui distribuído nesse ambiente citoplasmático, ele migra para essa regiãozinha daqui. E ele fecha, tá? Ele bloqueia. Por quê? Qual que é a intenção? Olha, se houve algum dano aqui, vamos evitar com que eventualmente esse dano possa se estender para outras estruturas celulares. Então, esse corpo de Oronim, ele funciona, né? Por essas organelas, tá? Está ali presente nesse ambiente citoplasmático, é exclusivo, específico, são pequenos cristalzinhos que chegam e que vão obstruir essa passagem. Obviamente, tudo tem limite, dependendo do dano, isso não significa que ele não vai conseguir se estender, mas é uma tentativa, uma possibilidade da estrutura celular, né, da célula ali, ela tentar bloquear e tentar minimizar ao máximo a presença de danos sendo distribuídos por toda a unidade do fungo. Deu para entender, Daniel? Deu. Então, cada negocinho desse aí seria uma célula, aí tem algumas células que tem dois núcleos. Sim, elas possam vir a ter, sim. Não, Podem ok, deu ter, para entender. Obrigado. tá? De nada. Lembrando vocês que células eucariotas possam vir a ter um ou dois núcleos, tá? Logicamente, a gente está muito acostumado com a observação de um núcleo único, né? Mas possa vir a ter mais, tá bom? Bem, aqui.
Olhem esse outro desenho também, aquela, né, o que eu tinha chamado a atenção aqui anteriormente, também dá para vocês perceberem, que é esse ambiente de hifa que é observado aderido ao substrato, ele se estende ao longo, né, de toda a estrutura do corpo de frutificação, né, como eu tinha mencionado anteriormente. Por que que é interessante isso? Porque eu comentei com vocês anteriormente, e aqui a gente até destaca aqui, ó, tá? Os fungos não têm tecidos verdadeiros. Então, ele é um conjunto dessas estruturas que formam as hifas, né? De estruturas celulares que formam as hifas. Então, é um emaranhado que se estende ao longo de toda a estrutura corporal do fungo, tá? E eu falei com vocês que a esse conjunto aqui, ó, de hifas, esse conjunto é o que nós denominamos de micélio, tá? Que é aí sim observado, né, aderido àquele ambiente de solo, aderido ao substrato. É interessante falar substrato porque não necessariamente sempre eu terei um solo, ali uma estrutura de terra. Muitas das vezes eu posso vir a ter também uma estrutura de matéria orgânica, né? Então, por isso que a gente normalmente fala mais substrato do que necessariamente solo, tá? Aqui eu tinha comentado com você, já tinha chamado a atenção da estrutura unicelular leveduriforme, né? A gente acabou de ver esse aspecto filamentoso, agora eu vou mostrar para vocês o leveduriforme, que é constituído por esse aspecto circular, né? Que eu já até mencionei anteriormente. E aqui eu acho que fica fácil dessa observação, tá? A gente até dá o exemplo, que uma das espécies mais conhecidas, acredito que vocês já devem ter ouvido falar, que é a Saccharomyces cerevisiae, que na verdade ela é um fungo, é uma levedura que é o fermento biológico, tá? Que é utilizado ali no dia a dia da panificação, né? Então a gente aí, normalmente a gente vai, a gente compra, tem saquinhos que a gente coloca ali, nessa época de pandemia, a gente às vezes tem feito uns pães em casa, né? Então, é esse aspecto leveduriforme que é característico desses fermentos biológicos, tá? E essa espécie, até mesmo de já ouvir falar, né? Ele realmente é um dos mais conhecidos em função dessa utilidade dele, que é amplamente ali presente no nosso dia a dia, tá bom? Possam vir ter variação, todas as colônias, né? Com aspecto de coloração, até mesmo no aspecto de textura que possam ser observados, tá? Mas, logicamente, quando a gente observa o olho nu, a gente não consegue ver distinção nenhuma, né? Mas isso principalmente ali em cultivo em ambiente laboratorial, onde eu consigo pegar aquele material, levar à microscopia, porque como eu comentei com vocês, as leveduras são unicelulares. Então, logicamente, aí dificulta ainda mais a observação delas, né? E, como eu falei com vocês, existem características que sejam presentes e exclusivas aos fungos, mas existem algumas que são presentes neles, assim como em outros grupos, né? Por exemplo, no caso dos fungos, eles não realizam fotossíntese, tá? É importante justamente porque tem algumas características que eles têm com similaridade às plantas, mas existem outras, por isso, inclusive, que eles pertencem a um reino específico, né? Porque eles têm particularidades, têm características que os isola completamente em relação às plantas. Então, eles não realizam a fotossíntese, tá? E eles são quimiorganotróficos. O que significa isso? Eles precisam de obter matéria orgânica para ter energia. Né? Eles precisam da obtenção de nutrientes vindos, né, do ambiente para o desenvolvimento, para o crescimento e desenvolvimento deles, das suas células
que constitui, né, a sua unidade, tá? E nós vamos ver, eles obtêm os nutrientes do substrato, tá? Que são fundamentais para eles. Inclusive, existem algumas particularidades em termos de necessidade desse substrato que facilita, né, vem a favorecê-los a obtenção dos nutrientes, tá bom? E eu comentei com vocês que os fungos, de uma maneira geral, são muito dependentes de temperatura e umidade, né? Também tem características de acidez. Vocês vão ver que eles normalmente se desenvolvem melhor em ambientes com pH mais ácido, mas uma acidez por volta de pH 6, tá? Lembrando que o pH 7,4 é considerado um pH neutro. Todo valor abaixo de 7,4, ácido. Todo valor acima é básico ou alcalino, né? Então, eles normalmente são característicos por se desenvolverem bem em meio ácido, mas que normalmente está ali por volta de um pH por volta dos 6, tá? Como eu também disse a vocês anteriormente, eles podem se reproduzir tanto sexuada como assexuadamente. E isso a gente vou mostrar a vocês. A via sexuada, inclusive, tem fases, né? Que eu vou apresentar para vocês verem direitinho daqui a pouco. Estamos falando justamente que eles são indivíduos que precisam de obter nutrientes, né? Esses nutrientes vêm ali do substrato. E eles são, justamente por eles serem observados em diferentes habitats, eles também têm necessidades distintas, né? Existem aqueles fungos que, porventura, são o que nós denominamos de aeróbios obrigatórios. Deixa eu pegar aqui. Pegar um vermelho. Tá, aqui. São aeróbios obrigatórios, ou seja, eles realmente precisam obrigatoriamente da presença do oxigênio. Por outro lado, existem aqueles que são fermentativos obrigatórios, ou seja, que não têm a necessidade, a obrigação, né, do oxigênio. E existem aqueles que são do meio termo, ou seja, fermentativos facultativos. Eles tanto podem obter seus nutrientes no ambiente que tem a presença do oxigênio, como também conseguem na ausência dele. Então, são situações, né, dos quais, mais uma vez, mostra essa variabilidade, principalmente ambiental, né, onde eles conseguem ali estarem presentes em diferentes ambientes e, consequentemente, se adaptar a diferentes situações, tá? Então, existe essa distinção dos aeróbios obrigatórios, dos facultativos e aqueles que podem, né, se dar bem, ou seja, de obter ali nutrientes e se desenvolver, quer seja num ou noutra situação, né, em um ou outro ambiente, tá? Isso, logicamente, dá para eles uma perspectiva maior ali de adaptação a diferentes habitats. Professora. Alguém pode falar? Diga, Daniel. Na semana passada, você tinha falado para a gente pegar algum fato curioso, alguma coisa sobre os fungos, e aí Sim. Eu fui ver e descobri que descobriram recentemente um fungo que não precisa de oxigênio para decompor plástico. Ai, que legal! E aí eu achei interessante, porque às vezes futuramente pode até ser útil para a gente acabar com esses plásticos na natureza, né? Não, que legal! Eu sinceramente, não. Você viu aonde? Você tem uma nota, alguma coisa nesse sentido? Eu anotei em algum lugar, mas eu posso mandar no grupo também. Não, tá. Se você tiver matéria, pode mandar. Senão também eu pesquiso. Que é até bom, interessante que a gente possa fazer um contraponto, não só aqui, mas a gente chamar a atenção até para uma questão de educação ambiental, né? Ou seja, é justamente isso que você está falando, dessa possibilidade. Eles são muito diversificados, Daniel. Eles, né, por poderem estar em diferentes ambientes, e essa diversificação vai justamente disso, até mesmo a utilidade deles.
né? Dentro daqueles que são utilizados na nossa culinária, daqueles que eventualmente estão presentes nas indústrias, inclusive alimentícias, e daqueles que podem causar prejuízo à saúde humana. Então, eles passeiam, né, por um habitat e, consequentemente, podendo ali serem utilizados ou mesmo aproveitarem do organismo humano sob diferentes situações, né? Então, aproveitando, Daniel, que você pontuou essa curiosidade, tem alguém que porventura viu alguma coisa que te chamou a atenção, que queira compartilhar com a gente? Podem falar. Ninguém viu nada de interessante? Nada que tenha chamado a atenção? Ai, oh, gente, tá vendo? Só complementar. Porque eles já tinham descoberto antes que tinham fungos que faziam a decomposição do plástico, mas utilizando o oxigênio. Os que eles descobriram recentemente foi sem essa necessidade do oxigênio. Muito legal, o que é melhor ainda, né? Porque a ambiência aí acaba favorecendo, ampliando aí a possibilidade deles em termos de aproveitamento, até dentro desse contexto ambiental, né? Então, muito importante. Eles são decompositores. E aí, só que a gente utiliza muito deles ali dentro do contexto decompositor de matéria orgânica, né? E eles podendo fazer esse papel ali com plástico, é tudo de bom, né? Logicamente, eu vou procurar isso direitinho e, eventualmente, até também, se eu achar alguma coisa assim, até em termos de artigo, eu encaminho para vocês, tá bom? Que aí a gente pode fazer link aqui na quarta. Bem, eu comentei também com vocês anteriormente que os fungos, eles podem obter, né, ter a presença dos vacúolos. Se nós observarmos na unidade 1, quando a gente estava apresentando numa célula vegetal, eu falei da presença do vacúolo, né? E aqui, nessas células fúngicas, tem a presença dessa estrutura, que é inclusive interessante porque ele faz um contraponto funcional. Ele tanto tem um papel que é muito semelhante que a gente vê lá nos lisossomos das células animais, tá? Como também algumas funções também observadas dos vacúolos vegetais. Por que ele passeia funcionalmente nessa estrutura por esses dois pontos? Primeiro, porque eles, a semelhança, por exemplo, se vocês se recordarem, os lisossomos nas células humanas, eles contêm enzimas digestivas, né? Lembram quando a gente estuda, às vezes, fagocitose, quando uma partícula é englobada por uma célula, né? Ela se une a estruturas, né, de lisossomos que lançam enzimas digestivas para degradá-los, né? As estruturas de vacúolos aqui também têm esse papel. Eles também podem ajudar a degradar componentes. Então, é algo interessante, né? Eles também são locais de armazenamento de íons. Então, outro papel, como também a gente possa observar lá nas estruturas de vacúolos vegetais, tá? E podem controlar o equilíbrio, né, celular e também o papel de acidez do citoplasma, tá bom? Então, isso é interessante, são características que possam ser observadas, né, tanto aqui quanto e fazendo sempre esse contraponto. Como eu comentei com vocês, eles precisam de obter nutrientes do substrato, né? E eles também, vocês vão ver, eles acumulam, né? Eles têm reserva de energia, os fungos. E particularmente, como que eles obtêm esses nutrientes? Que eles retiram do substrato, tudo bem. Mas como que eles vão, de fato, aproveitar desses nutrientes? Uma coisa importante é que eles, né, eles não fagocitam. Então, eles não conseguem englobar partículas. Eles não realizam fagocitose.
o que eles fazem? Eles lançam enzimas no substrato. E essas enzimas vão degradar componentes, fazendo com que sejam, né, transformados em componentes químicos mais simples, e aí sim eles acabam sendo absorvidos. Olhem só nesse desenho. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui para não rabiscar. Eu tenho aqui uma estrutura, é considerado, né, é um fungo filamentoso, onde eu tenho corpo frutífero, onde eu tenho aqui as hifas, né, aderidas ao substrato, que é o que a gente está observando aqui. E os nutrientes estão justamente no substrato, seja ele um solo, seja ele uma matéria em matéria orgânica em decomposição, né? Mas o que ele faz? Eu acabei de falar que ele não realiza fagocitose. Então, vamos pegar aqui nesse desenho, o que o autor fez? Ele deu um zoom. Ele pegou uma região aqui das hifas, olha aqui, ele pôs em maior aumento a estrutura de hifa, tá? E imagine também, ó, que aqui, ao entorno, né, tudo isso aqui é substrato, tá? Vamos imaginar, sim, um ambiente de solo, onde nós temos aqui os nutrientes presentes no solo, tá? Bem, mas aí o que acontece? Ele não consegue fagocitar. Então, a hifa, primeiro, ela libera enzimas digestivas. Essas enzimas se aderem a esse ambiente de substrato, de solo, onde for, e aí age com os componentes que estão aqui nesse ambiente. Como, por exemplo, age sobre o amido e transfere, né? Faz a conversão do amido em porções menores, que é glicose, que a amido nada mais é, né? Transformada em açúcar, né? Bem, então, aí sim, a glicose consegue ser absorvida pela estrutura da hifa e fazendo parte, agora sim, né, como um elemento importante e nutritivo para o desenvolvimento desse fungo. Por outro lado, a enzima digestiva também pode atuar nas estruturas proteicas presentes no substrato, transformando proteínas em unidades mais simples, já que nós sabemos que proteínas são formadas por aminoácidos. E esses aminoácidos também podem ser absorvidos pelas estruturas de hifa. E aí sim, todo esse material agora, ele consegue, né, ser absorvido e, consequentemente, ser repassado a toda a unidade, a toda a estrutura, né, do fungo, tá bom? Aqui, ó, interessante também chamar a atenção que a gente sabe, logicamente, que eu acabei de falar, que a gente inclusive utiliza muito o termo de substrato, justamente para não esquecer que eles são observados não só no solo, como também ali incrustados em galhos de árvores, em matéria, né? Em troncos de árvores, então eles também conseguem pegar como nutrientes esse material ali presente, por exemplo, na madeira, né? Então eles produzem amilases, tá? Eles conseguem, que é essa enzima. Agora, o que é interessante também é que eles, né? Eles conseguem tanto ali ter a absorção por essas amilases, a absorção do amido, como eu acabei de falar na imagem anterior, como ele também consegue degradar celulose, que obviamente ele é observado constituir, né, nas estruturas de madeira. Tá? Então é interessante a gente perceber isso, que são recursos que eles têm para poder, né, retirar o máximo ali de nutrientes do local onde ele esteja, tá bom? Quero aproveitar, chamar a atenção aqui para essa imagem que o autor colocou aqui para a gente em maior aumento, justamente para a gente perceber, olha, aqui seriam as raízes da planta, né? Olha, isso que ele fez, ó. Ele pegou essa areazinha, então ele falou aqui, ó, essa areazinha, deu um zoom, é o que a gente está percebendo. Olha como que as hifas, né,
conseguem emaranhar, conseguem entrelaçar as raízes das plantas. E aí sim conseguem obter, por exemplo, nutrientes a partir da celulose, né? Justamente ali, mais uma vez, com a liberação de enzimas digestivas. Alguém pode falar, Daniel? Só uma dúvida. Se você, por acaso, arranca essa parte de cima, o cogumelo, do lugar, as hifas que estão no substrato continuam ou elas morrem? Elas conseguem, Daniel. Elas conseguem se manter, proliferar e promover o crescimento e desenvolvimento adiante. Tá? Vou aproveitar a sua pergunta. Por exemplo, quem é que não chegou na geladeira, né? Viu ali um extrato de tomate com aquele bolor, né? Falei assim, nossa, meu Deus do céu. Não, mas eu abri, usei um pouquinho, usei uma colher desse extrato de tomate, mas eu abri agora, tem pouco tempo, eu sei que tá novinho, mas já deu esse bolor. Aí a mãe vai e fala assim, não, deixa disso, vem cá, vamos tirar essa partezinha aqui de cima, vamos jogar fora, e aqui, olha, que bonito, dá pra gente aproveitar. Bem, por quê? Por que eu tô falando disso? Ah, professora, mas ali naquele bolô eu não tô vendo esse corpo frutífero que foi a pergunta do Daniel. Mas o que eu quero mostrar para vocês que essas hifas, inclusive aqui, né, no caso, até esse micélio, porque ele realmente acaba interagindo ali no ambiente, ele mantém, ele tem profundidade. Ele não fica só a nível superficial, não. Ele realmente entranha por aquele ambiente onde ele está. E mesmo que você retire parte, as hifas restantes, elas conseguem se manter, porque vai continuar na temperatura adequada e vai continuar em situações, né? Temperatura, umidade, que sejam favoráveis. E aí ele consegue se recompor, ele consegue, uma vez com a presença, não, ele entranha por dentro do aquele ambiente, tá? Então, sim, mesmo você retirando parte, aquilo que mantém internamente, que às vezes a gente nem percebe, a gente nem vê, né? Não está enxergando, mas é o suficiente para manter e é uma fração de tempo tem a recomposição, inclusive daquela parte visível que você te chamou a atenção de início, tá? E aqui eles estão, inclusive também em termos de imagem, né? Vamos aproveitar que eles deram um zoom, mostrando para a gente como que essas hifas se entranham, né, com esse ambiente da raiz da planta, denominando o que dando, né, o que nós damos o nome de micorrizas. Então, micorrizas é justamente isso, essa associação das hifas com as raízes das plantas, tá? Bem, Professora, pode falar, Pedro. licença, só uma dúvida aqui. Pode falar. Todo fungo eles realizam a digestão extracelular? Ou tem algum fungo que consegue digerir ou Ele sempre promove essa digestão, esse aproveitamento desses nutrientes a partir do lançamento das enzimas. Sempre, Pedro. Sempre. Tá? E dali a absorção. É o que ele consegue. Por quê? Ele não consegue fagocitar, ele não consegue englobar, né? Ele não tem essa capacidade de englobar partícula e promover fagocitose. Então, ele precisa de agir extracelularmente, liberando aquelas enzimas no meio. Essas enzimas agem com esse aspecto digestivo, fazem com que aquele componente químico seja transformado em porções menores. E aí sim, esses fragmentos menores, né,
quer seja glicose ou quer seja aminoácido, principalmente, né, que são as principais fontes energéticas deles, aí sim eles acabam sendo absorvidos. Então, obrigatoriamente é essa a forma como que eles têm realmente de obter nutrientes. Ok, Pedro? Ok. Tá? E é isso mesmo, gente. Qualquer coisa, podem perguntar, podem falar. Eu fico feliz com a participação de vocês, tá? E colocando, porque eu acabei de falar que a amilase, ela ajuda, inclusive, na degradação da celulose, né? Mas é interessante chamar a atenção que nem todos, necessariamente, nem todos os fungos necessariamente conseguem degradar um componente, né? Que está ali presente na madeira, que é a lignina. Ah, até coloquei aqui para vocês que é a lignina. A lignina é uma molécula, ela é observada nas plantas terrestres e ela tem associação com celulose, tá? Então, é interessante que, inclusive, a lignina está presente na parede celular das células vegetais. Então, nem todos os fungos conseguem necessariamente agir sobre essa lignina. Então, acaba que eles possam, entre outros componentes, possam aproveitar, mas não necessariamente conseguem degradar e aproveitar desse componente que é a lignina que está presente na celulose, tá? Afinal de contas, ali tem uma grande composição, tá? Isso que é importante da gente chamar a atenção. Afinal de contas, existe ali um constituinte de parede celular aqui a gente está falando da parede celular agora das células vegetais, né? Porque das plantas. Porque aí a gente tem que imaginar o seguinte, que o fungo, para obter ali os nutrientes, ele vai interagir e, consequentemente, degradar aquele ambiente ali da célula vegetal, né? E nem todos necessariamente conseguem degradar essa lignina. Diante da diversidade que nós comentamos, inclusive, né, daquelas alternâncias de que alguns conseguem nutrientes em ambiente com presença de oxigênio, outras na ausência, tem outros que têm essas duas interfaces. Então, nós também conseguimos perceber que há alguns fungos que eles realizam um processo fermentativo para obter energia e eles utilizam da glicose para obter o álcool, tá? O etanol. Até coloquei aqui para vocês, olha, eles utilizam, né, de glicose com ação de enzima e ele acaba produzindo etanol e gás carbônico, tá? Muito presente no caso das leveduras, que conseguem fazer essa emissão, inclusive aí dá um odor característico, tá? Então, só para vocês verem, logicamente são particularidades, eventualmente essas particularidades elas possam vir a ser apresentadas, né, ali em culturas, em meio laboratorial, então às vezes até pelo próprio odor, coloração, dá para ter alguns aspectos, né, que possam ser característicos de alguns grupos em detrimento de outros, tá? Eu comentei com vocês que eles têm reserva energética muito semelhante, não sei se vocês se recordam, quando a gente fala ali de reserva de energia, inclusive de células eucariotas animais, nós falamos da reserva de glicogênio, né? Mas, Luciano, de onde vem? Lembram? Glicose é armazenada, por exemplo, no nosso organismo, glicose é armazenada no fígado, sob a forma de glicogênio. É uma reserva energética que nós temos, né? Da mesma forma que lipídio também é reserva energética. É, inclusive, muito bem guardado no organismo humano, dentro de células adiposas, né? Aqui, no caso, tanto o glicogênio como o lipídio também são reservas de energia, que acabam estando presentes e sendo reserva para os fungos, tá?
Então, é aquilo que a gente comentou e que eu chamo mais uma vez a atenção de vocês. Existem alguns aspectos aqui que a gente fala assim, nossa, eu já vi isso antes dentro de um outro contexto, né? Então, ele tem um pezinho, algumas características que nós podemos observar em diferentes grupos, dos quais já estudamos, né? Então, é interessante a gente fazer esse contraponto. Olha que imagem bonita, né? Eles não conseguem ter fixação de nitrogênio e eles, por isso, são denominados não diazotrópicos, tá? Não sei se vocês já ouviram falar esse termo. E eles também, eles precisam de armazenar, né, de obter esses compostos nitrogenados a partir de nitratos e também aminoácidos, tá? Então, afinal de contas, lembra o glupamina, né? Tem ali a presença de nitrogênio. Então, eles acabam aproveitando desse nitrogênio através de outros compostos, uma vez que eles não conseguem fixar nitrogênio por conta própria, tá? Eles obtêm isso obviamente, de outros componentes nitrogenados. Eles, logicamente, têm aqui uma variação, isso já tinha chamado a atenção de vocês, né? A partir daquela diversidade que nós vimos, de forma, diversidade de habitats, né? Logicamente, eles têm, no seu processo de crescimento e desenvolvimento, né? Uma variação muito grande. Existem alguns fungos que se desenvolvem, às vezes, em diferentes habitats, dependendo do período que ele estiver, do seu desenvolvimento, tá? Então, existe essa possibilidade dessa variação, ou seja, ele consegue se adaptar em diferentes habitats, em diferentes ambientes, dependendo ali da sua fase de desenvolvimento. E é interessante porque, como eu falei com vocês, eles possam estar presentes em várias situações, inclusive nos alimentos os quais nós consumimos, né? E a gente tem aqui alguns alimentos dos quais, por exemplo, carne seca, né? E conservas, que são, na verdade, alimentos dos quais ou a gente desidrata, porque a carne seca ali, o que a gente faz? Para ela ter maior durabilidade, a carne seca, né, ou carne de sol, a gente promove uma desidratação dela, né? Então, a gente retira ao máximo a umidade, o que, consequentemente, é justamente isso. Até pergunta aqui, né, qual a explicação para que essas técnicas evitem a proliferação de fungos? A gente está retirando uma coisa que é muito importante, que é a umidade, né? E ali nas conservas, normalmente a gente coloca ou tem um adicionamento de sal, de açúcar. Isso também ajuda porque são esses condimentos, né? Eles ajudam também a desidratar o alimento. Então, sempre que a gente age na tentativa, né, de retirada do excesso de umidade, nós estamos prejudicando o aparecimento de fungo, tá? Significa que não vai aparecer nunca? Não é isso, né? Mesmo porque, às vezes, aquela situação, ela possa mudar. Às vezes, inclusive, não sei se vocês já viram, se você guardar uma carne, né? Mesmo essas carnes secas, assim, por muito tempo, eventualmente, você possa ver um bolor sendo criado, aquele bolor verdinho, né? Possa acontecer? Pode. Porque, inclusive, às vezes, a maneira como você armazena, você pode envolver no saco plástico, ali com o tempo, né? Pela temperatura, criar também umidade. Então, assim, é interessante a gente verificar que são situações em que ele vem a dificultar, né? Justamente por essa desidratação. Mas se porventura as coisas não correrem, principalmente quando fica mais tempo, né? E dependendo da maneira como a gente armazena, a gente possa recriar condições para o desenvolvimento dos fungos.
Mas isso aqui é muito importante dentro das indústrias, né? Eles tentam ali, logicamente, utilizar de artifícios para que isso não aconteça e, consequentemente, dar maior durabilidade aos alimentos. É justamente a característica de que os fungos, eles não são resistentes ao estresse hídrico, ou seja, eles não são resistentes à variação da quantidade de umidade, né? É uma característica deles, eu comentei, a necessidade dessa umidade. Então, a partir do momento que se retira, a partir do momento que se dificulta a presença da água, consequentemente, dificulta o aparecimento dos fungos, tá bom? Olha só, fica bonito, né? Na hora que a gente observa essas imagens, elas, do ponto de vista de observação, elas são muito bonitas, né? São os bolores. Aqui no caso, vocês estão vendo, é uma placa, né, com meio, onde houve aqui o desenvolvimento dos fungos, né? Eu utilizo, inclusive, essa imagem para ilustrar para vocês uma característica que eu tinha falado anteriormente, que aqui a gente está falando de ambientes que sejam ideais para o desenvolvimento deles, né? Eu já tinha falado em termos de temperatura, embora possa haver uma grande variação, e é isso que a gente vai entrar agora, né? Quando comentei com vocês que possam ter tantos aqueles que se desenvolvam bem em baixas temperaturas, como alguns que a altíssimas temperaturas, mas que a grande maioria passeia ali na temperatura média de 25 graus Celsius, né? São denominados de fungos mesófilos, são aqueles que, inclusive, que é a grande maioria, tá bom? Mas justamente baseado nessa capacidade de se manter em diferentes ambientes, é que nós podemos classificar os fungos quanto ao seu crescimento e reprodução em diferentes temperaturas. Como eu disse, deixa eu pegar aqui, a maioria são os mesófilos, com a temperatura média de 25 graus, que é uma temperatura ambiente muito característico, né? De uma maneira geral, a todo o país, né? Facilmente a gente tem esses 25 graus. Como existem aqueles que são denominados termófilos. Os termófilos são aqueles que conseguem se desenvolver em temperaturas mais altas. Reparem que até chegando a cerca de 50 graus Celsius, tá? E aqueles que também conseguem se desenvolver em baixas temperaturas, que são os psicrófilos, inclusive com temperaturas abaixo de 20 graus. Então, existe essa variação, o que confere a eles uma maior característica de adaptação, né? Que é o que a gente tem falado desde o início. Eu tenho justamente mostrado a vocês isso. Diversidade, capacidade de estar em diferentes ambientes, de se adaptar em diferentes situações, inclusive com vários aspectos morfológicos, né? E aqui, mais uma vez, a gente percebe essa variabilidade que é observado dentro do reino fungi, tá? E eu... Ah, não, ainda não coloquei, não. Aqui que eu vou... Não, daqui a pouco vai aparecer. Pensei que ia ser agora. Em relação à acidez, né? Do meio em que eles vivem, eu também comentei que eles se desenvolvem bem no meio ácido, né? Inclusive ali por volta do pH 6, tá? Logicamente que nunca é restrito, eles transitam bem, se desenvolvem bem dentro de uma faixa, e dentro dessa faixa a gente fala de 4 a 6 graus, ou às vezes tem até maior amplitude, mas de uma maneira geral, chamando atenção. Por quê? Né? Eles precisam de uma certa acidez no ambiente, inclusive no substrato, para eles aproveitarem bem os nutrientes, tá bom? Engraçado, deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. É porque eu fiz. Ah, tá. Não é outra coisa. Depois vai aparecer. É que eu tô achando estranho porque eu fiz uma atividade. Enfim, mas vai aparecer já já. Tem, né? Como eu falei com vocês, essa capacidade de aproveitar um ambiente ácido, embora sempre tenha a possibilidade de variação, né? E aqui não é diferente. Eles apresentam alta taxa de reprodução,
tá? Ou seja, é aquilo que a gente falou, eles se desenvolvem, se reproduzem relativamente rápido e bem. A partir do momento que eles se instalam no ambiente, se você observar, por exemplo, você deixou ali um pãozinho de forma. Pão de forma é um alimento propício, né? Porque ele retém muita umidade do ambiente. Normalmente ele já é uma massa mais úmida, né? Na sua grande maioria, ele é mais úmido e ele funciona como uma esponja. Então, ele facilmente, se a gente esquecer, às vezes ele ainda está dentro do prazo da validade, mas se você esquecer ele dentro de um determinado ambiente, você consegue a perceber que ele já está começando a mofar. E a partir do momento que você começa a perceber isso, no outro dia o bolor já está muito mais intenso. Justamente por causa disso, da sua alta taxa de reprodução, tá? E é aquilo que a gente comentou, ele se dissipa muito fácil. Aquelas hifas, né, que a gente chamou a atenção, elas podem, inclusive, ter ramificações laterais e podendo, com isso, ocupar o máximo daquele espaço ali produtivo do local onde ele se encontra, tá? Então, por isso que se a gente, inclusive, retirar, facilmente a gente tem a presença de outros, né? E ramificação, e a situação vai se estendendo, tá bom? Enquanto ali você tiver umidade e nutrientes, né? Ou seja, essas condições básicas para ele se desenvolver, que é uma boa temperatura, uma boa umidade, uma certa acidez, e ele se desenvolve muito rapidamente, tá? E aqui só chamando a atenção, mais uma vez, aqui esses pontinhos são a presença de esporos, né? Porque de fato eles ainda possam ali cair no ambiente e, como eu falei com vocês, germinar, né? Acaba dando origem, inclusive, a outros fungos. É fundamental o conhecimento, né, em relação ao que é bom para o desenvolvimento dos fungos, tá? A gente também não pode esquecer aqui, quando a gente fala disso, a gente vai falar mais adiante, mas na hora que vem imagens assim, de laboratório, que no caso específico, né, do fungo, a gente tem ali do encontro da penicilina, né, que ela é retirada de um fungo pertencente ao gênero Penicillium, né, que ela funciona com uma atividade antibacteriana. Então, assim, é interessante mostrar que muitas das vezes quando a gente fala dessas características, da importância do conhecimento, até mesmo em relação, né, quando tem uma necessidade maior de entendimento melhor de determinadas espécies de fungos, isso é importante porque agrega conhecimento e, consequentemente, você tem ali artimanhas de, eventualmente, evitar, fazer com que ele não se desenvolva em determinadas situações, né? Enfim, então isso é muito importante. Todo esse entendimento e o conhecimento sobre esses fungos e, inclusive, as suas particularidades de acordo, logicamente, com o impacto que de repente, que aquela espécie possa desencadear ali para nós, né? Não só para nós, do ponto de vista de saúde, como para nós no sentido dos fungos poderem funcionar ali como pragas, né? As nossas plantações, a danos aos alimentos, ou do lado positivo também, por que não? Porque a gente só fala dos malefícios, né? Lembrar que eles também possam ser úteis, né? Quer seja ali na indústria alimentícia, quer seja como, por exemplo, eu acabei de citar, no caso da penicilina, né? Então, acho que é isso muito importante. Eu comentei com vocês da diferente tipo de reprodução. Eu acho que é aqui que eu fiz uma atividade para vocês fixarem. Que, né, eu fiz várias, ficou mais para o final, por isso que eu estava procurando. Em relação, né, à reprodução que possa ser sexuada ou assexuada, isso logicamente confere a eles uma possibilidade maior ali de presença e de dissipação no substrato. Vou mostrar para vocês, aproveita aqui em termos de imagem, olhem só, a gente só fica por conta dos esporos, né? É uma situação, literalmente, de uma reprodução assexuada.
Agora, existe a possibilidade de uma reprodução sexuada? Existe, sim. Inclusive, nós vamos ver que ele é dividido em etapas, tá? E essa reprodução sexuada é porque, de fato, possa haver um encontro de material celular de duas células distintas para dar origem, logicamente, aos esporos, tá? É interessante isso, por quê? Mas para que tem todo esse caminho de reprodução sexuada para produzir os esporos? É que quando a gente percebe a possibilidade da união de material genético de mais de uma célula, consequentemente eu posso permitir maior variabilidade, né? Então isso é bom para a espécie, para qualquer que seja a espécie. E aqui não é diferente, né? O que a gente percebe? O núcleo, né, o material genético, essas células dos fungos, na sua grande maioria, elas são haploides. Lembram lá de genética? Diploide 2N, haploide N, né? Ou 1N. Eles são haploides, tá? Quando a gente observa essas células, né, o núcleo dessas hifas, dessas estruturas celulares, ele é haploide. E por que a gente fala disso? Porque durante o processo reprodutivo sexuado, existe um momento que eu tenho presença de estruturas celulares diploides, tá? Bem, eu também falei que a reprodução sexuada ela é dividida em etapas, em 3 etapas precisamente, que são a de plasmogamia, cariogamia e de meiose, tá? Eu dividi aqui, coloquei para vocês, ó, chamando a atenção, onde que elas estão? Justamente aqui, ó, plasmogamia. A plasmogamia é justamente quando ocorre a junção, tá? Do material celular dessas hifas. É quando tem, por exemplo, aqui, ó, olhem, reparem que nesse caso, né, eles estão mostrando, eu tenho uma hifa aqui em cima, uma hifa aqui embaixo. Elas vão se unir. Então, quando elas se unem, né, quando tem a ocorrência dessa junção desse material citoplasmático, ali dessas hifas, eu tenho esse momento que a gente denomina de plasmogamia, tá? A partir do momento que elas se encontram, elas literalmente, nesse momento, ela vai ter a junção, né, desses materiais, inclusive 2 núcleos haploides, né? A próxima etapa que é a cariogamia. Na cariogamia, eu vou ter a fusão desses 2 núcleos. Então, eu tenho aqui um N, aí ele se junta. E ele, logicamente, ele se torna agora uma célula diploide, né? Só que não é o comum para a espécie. O comum para a espécie é ser uma célula haploide, ou seja, um N só. Então, o que a gente tem? A partir, né, desse núcleo diploide, desse núcleo que tem o dobro de material que deveria ter, agora ele vai passar, né? Ele forma o que a gente denomina de esporângio e ele vai passar por um processo de divisão por meiose, onde esse material diploide vai se dividir, né? E dar origem, então, a um material que é característico, né? Característico genético da espécie, característico genético das células fúngicas, que é, literalmente, a fase final, onde a gente vai ter agora uma célula, né, que vai se dividir, dando origem a 4 células haploides. E que, literalmente, esse material agora, que são os micélios, eles têm condições de germinar e dar origem a outros fungos, tá? Então, é uma questão cíclica, onde tanto possa ocorrer a reprodução assexuada, com a formação, né, de esporos sem junção de material genético, como também tem a possibilidade desse ciclo, que é mais longo, né? É mais longo, mais complexo, inclusive dividido em fases, mas em contrapartida,
ele é importante? Justamente pelo que eu falei com vocês. Por que que eles se dão ao trabalho, né, de ter esse momento? Ele é bem, até do ponto de vista aqui esquemático, a gente percebe, ele é mais longo, ele é mais complexo, mas ele é interessante, porque ele mantém essa diversidade. A partir do momento que você tem a possibilidade da união, né, desse material, você acaba tendo essa possibilidade de diversidade. Isso em todos os seres vivos, né? Quando tem a possibilidade da reprodução sexuada, ela é muito bem-vinda, ela promove uma diversidade, tá? Aqui é a mesma coisa, só coloquei aqui em maior aumento, né? Para vocês perceberem. Aqui a plasmogamia, cariogamia e a meiose. São as 3 fases, tá? E aqui, a partir do momento que eu tenho a meiose, tem a formação dos esporos que possam germinar, tá bom? E da mesma forma que eu também tenho a produção dos esporos por uma via assexuada, e eles também podem germinar. Então, isso aqui é cíclico, podendo ter ocorrência desses 2 momentos. E aí, é isso que eu estava procurando. Nós vamos fazer aqui juntos e eu vou encaminhar para vocês também para o WhatsApp, para depois vocês fazerem numa hora que vocês tiverem interesse, numa hora que vocês, porventura, estiverem lendo a matéria, só para ajudar a fixar, tá bom? Então, olhem só, eu vou pegar aqui, ó. Vou descartar e vocês vão fazer juntos comigo, que eu sei. Aqui, ó, só um minutinho, tá? Aqui, ó, vou pegar aqui. Ctrl+C e vou mandar para vocês para o WhatsApp. Não deixem de fazer. Mas primeiro vamos fazer aqui, ó. Gente, isso daqui é justamente para fixar, tá bom? Que a gente vai, coloque tudo, mas assim, se vocês numa bobagem. Ah, deixa eu pegar isso daqui só para ver se eu recordo o que a Lu falou. Ah, deixa eu ver se eu recordo aqui. Você tentando, né, já que ele inclusive dá resposta, você vai fixando. Esse que é o objetivo, tá bom? São simples, eu sei, mas de qualquer forma é um artifício que a gente tenta alcançar, tá bom? Então, olha só. Vocês vão me ajudar a identificar aonde eu vou colocar meiose, onde eu vou colocar cariogamia e plasmogamia. Me ajudem. Quem é que ajuda a regenerar o estado haploide? Ah, eu não compartilhei. Na hora que vocês falaram professora, eu entendi. Deixa eu ver. E também nem está compartilhando a tela. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Agora eu estou compartilhando? Sim, agora foi. Tá? Sim. Primeiro, então, a gente vai fazer aqui junto, depois eu vou mandar para vocês para o WhatsApp, tá? Olha só, então me ajudem aqui. A gente vai utilizar essas 3 palavrinhas aqui que não estão na ordem, né? Não coloquei nada na ordem. É só para vocês me ajudarem a identificar. Qual é aquele que ajuda a regenerar o estado haploide, convertendo a célula diploide em 4 haploides? É justamente aquela fasezinha final. Meiose. Isso, meiose. Muito bem. Ocorre a fusão dos núcleos, resultando em uma única célula diploide. Cariogamia. Cariogamia. E qual que é o responsável por ocorrer a fusão dos protoplasmas entre 2 células haploides, geralmente unicelulares, e de organismos diferentes? A célula resultante terá 2 núcleos haploides. É a plasmogamia. Vamos ver se vocês acertaram. Vou enviar a resposta. Muito bem. Tá? Vou encaminhar agora. Isso. Vou encaminhar agora para vocês esse. Que legal, Daniel. Você encaminhou aqui, eu vou ver depois, tá? Obrigada. Vou encaminhar agora para vocês esse. Na verdade, eu fiz vários de fungos para vocês. Uma hora aí, de uma maneira. Uma hora que vocês puderem testar, tá? Para ir fixando, para a gente ter aqui uma fixação,
Tá bom? Então, foi aí o primeiro. Bem, então vejamos. Deixa eu agora compartilhar aqui meu material. Aqui. Que bom. Eu acho que foi, que para mim tá compartilhado. Tá escrito reprodução, ok? Ok. Então, valeu. Ok. Então, olha só, né? Eu até chamei a atenção de vocês, das estruturas das hifas, né? Falei que tem a ocorrência tanto da fase sexuada como da fase assexuada. E é interessante que eles falam que para essa ocorrência, dessa fusão, né? Dessa aproximação dessas duas hifas, elas ocorrem através de uma sinalização, de uma composição química, inclusive é denominada de feromônio, tá? É interessante isso, porque é uma palavrinha que a gente já ouviu falar em outras circunstâncias e que aqui também é denominado como ser responsável por essa aproximação dessas duas unidades de hifas, tá? E aqui, isso que eu tinha comentado com vocês, que essa parte, né, dessa parte sexuada, de realmente junção de estruturas de hifas, é interessante pela variabilidade genética. Todo ser vivo, né, é importante que ele contenha variabilidade genética. Afinal de contas, justamente para momentos como esses que nós estamos vivendo agora. Se todo mundo for super susceptível a um determinado vírus ou uma determinada bactéria, acaba, né, às vezes, a espécie sendo muito mais propensa a, inclusive, não resistir àquela situação. Mas pela variabilidade genética, tem pessoas que são realmente susceptíveis, mas existem indivíduos que são mais resistentes. Então, só para ilustrar, né, para a gente verificar o quanto que é importante, sim, a variabilidade genética. Ela confere diversidade, o que é fundamental, né? Diversidade é tudo de bom, e ao mesmo tempo, do contexto orgânico, ele também acaba sendo protetor, né? Porque você preserva a espécie. E com os fungos não é diferente. Afinal de contas, confere a eles diversidade, adaptação, resistência, né? Enfim, isso é importante, tá? Já tinha chamado a atenção de vocês da presença dos esporos e que eles estão muito associados a esse contexto, né, de reprodução assexuada, né? Agora, lembram também que eles possam ser produzidos por uma via sexuada. Mas aí, inclusive, eu vou chamar a atenção de vocês de um aspecto. Eu vou até voltar para destacar para vocês lá no... Aqui. Aqui, ó, a produção desses esporos na via sexuada é através do processo de divisão celular por meiose. Aqui, a formação desses esporos é através de divisão celular por mitose. Então, é interessante, né? Porque são conceitos, isso que a gente já viu de divisão celular, logicamente dentro do contexto da divisão celular humana, mas o processo, a característica, tá? Vem a mesma, a definição é a mesma. Tanto a meiose, eu tenho ali, né, ela faz parte, ela é importante dentro do processo sexuado, dando origem aqui, né, células, inclusive, que vão ter, literalmente, a característica, né, particular aqui da espécie, como para mitose. Mitose eu sempre mantenho a mesma quantidade de material genético ali da célula que deu origem. Bom, então são contextos diferentes, mas só para a gente lembrar de meiose e mitose, né? E identificá-los aqui dentro desse contexto reprodutivo. E, quando produzidos por mitose, eles estão dentro dessa faixa de assexuada, tá bom? E aqui, eu tinha falado isso, né? Reparem, quando eu falei que os esporos, eles podem cair sobre o substrato e germinar. E, literalmente, eles vão dar origem aqui
aí a novas hifas, ao processo, né, de formação aí dos fungos, como a gente falou anteriormente. Então, é uma coisa que acontece, e dá para vocês imaginarem como que isso ali no ambiente, né, você tem um crescimento muito rápido, por isso uma expansão muito rápida, a partir do momento que as condições ambientais sejam favoráveis. Eu estou vendo aqui, nós estamos no horário do intervalo. Vamos para o intervalo. Na volta, a gente vai chegar com dúvidas em relação ao trabalho. Aí depois eu dou prosseguimento à aula, tá bom? Ó, um bom intervalo aí para vocês, a gente volta já já. Às 21 horas, aí a gente vai começar justamente com essas características e dúvidas que vocês possam vir a ter, tá bom? Então, não atrasem, não. Beijão para vocês, até daqui a pouco.